Eu queria falar nesta manhã sobre esta temática, esse tema, respostas divinas aos porquês humanos. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, vamos juntos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. O que esta imagem significa, gente? O que essa imagem diz? Alguém quer tentar? Essa imagem não é nova não, hein? É o quê? Dá o spoiler aí, Raquel. Isso, é porque no domingo que a gente usou a imagem, ela deu spoiler, por isso que eu chamei a atenção dela. É um café derramado, uma pessoa aí que de repente derramou café, talvez não dê para ver muito bem, mas manchou aqui a roupa toda, né? Então, no domingo 4 de fevereiro, alguém vai lembrar o título da mensagem? Já fizeram uma pesquisa que o pessoal pouco guarda, né, os temas das mensagens. Mas, enfim, o tema vai estar aqui, ó. É isso aqui. Se alguém esbarrou em você, por que você derramou o café? Domingo retrasado, né? Dia 4 de fevereiro. O subtítulo, do que você está enchendo o seu coração, Lucas 6:45. Naquele domingo, então, eu perguntei o seguinte, como é que a gente lida com os trancos que a vida nos dá, ou que na vida nos dão, ou seja, pessoas que também muitas vezes esbarram em nós, como o Elbert fez comigo aqui, né? No domingo passado, fizemos uma dramatização aqui, né? E a pergunta é, do que você está enchendo o coração? Porque a nossa resposta aos conflitos, aos sofrimentos, às crises, aos trancos que a vida nos dá, ou as pessoas nos dão, depende muito do que o nosso coração está cheio. Você está cheio de alegria, você está cheio de amor, você está cheio de perdão. É isso que você vai derramar na hora em que lhe derem um esbarrão. Não é? Por isso a importância, vimos isso, a importância de enchermos o nosso coração com tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, enfim, já falamos então sobre isso. Naquela mensagem eu procurei traçar ou ver como nós respondemos quando a vida nos dá esses esbarrões. Nós reagimos conforme o que temos em depósito no nosso coração, né? Ou seja, procurei responder a resposta do crente às aflições pelas quais passamos. 4 dias depois, a vida nos deu um esbarrão, né? Obviamente não planejado, não pensado, não imaginado naquele momento em que eu estava pregando aquela mensagem. A pergunta então hoje não é como Débora, eu, Késia, nossa família, a igreja, como é que nós reagimos àquele esbarrão inesperado e não planejado, né? Eu tinha chegado à igreja cedo, estava já preparando, inclusive, para fazer a transmissão do culto de oração ao meio-dia, quando então tocou o celular, era a própria Débora, então, me trazendo aquela notícia, eu rapidamente corri, cheguei em casa a tempo, não? A pergunta, então, hoje, que eu quero fazer, não é como nós reagimos a esses esbarrões que a vida nos dá, mas como é que Deus respondeu às perguntas que aquele tranco na nossa vida, na vida da nossa família, nos trouxe, né?
obviamente vocês podem imaginar quantas perguntas passaram na nossa cabeça, na minha cabeça, né? Naquele momento. Débora vai sobreviver? Sim ou não? Né? Porque eu comecei a tomar conhecimento da gravidade do acidente, especialmente lá no pronto-socorro. E outra pergunta, claro, vai voltar, né? A consciência plenamente sã, como vocês viram que ela está? Vamos ver se eu consigo terminar o sermão. Eram perguntas, obviamente, que passavam pela minha cabeça. Mas durante todo o tempo, refletindo sobre aquilo pelo qual eu venho pregando há mais de 40 anos, como pastor, eu comecei a encontrar as respostas que Deus dá às perguntas que os trancos da vida nos fazem. Essas perguntas vêm muitas vezes no nosso coração, eu imagino no seu coração, no nosso coração. E eu quero refletir com vocês sobre a seguinte questão. Primeiro, perguntar é humano, responder é divino. Eu tenho ensinado durante muito tempo, é comum no meio evangélico a gente dizer o seguinte, que não devemos perguntar por quê. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Olha aí, todo mundo já ouviu esta questão. Então, no meio evangélico existe a questão, não se deve perguntar a Deus por quê, mas se deve perguntar para quê. Esta é uma visão que passa no meio evangélico. Quem já tem me ouvido pregar sobre esse tema também, sabe que eu costumo dizer que a gente não deve nem perguntar por quê e nem para quê, mas, alguém lembra? Como? Alguém lembrou? Como? Como é que eu posso passar pela experiência, ou as experiências duras que a vida me dá? Por quê? Porque Paulo diz em Romanos que os propósitos de Deus são inescrutáveis. Então, às vezes, eu não sei o que ele planeja para mim, por que ele me permitiu passar por determinada situação, ou como ele vai agir no meio de uma situação pela qual eu passei. Eu aprendo e aprendi, especialmente durante esses últimos dias, que Deus nos ensina como podemos passar pelo vale da sombra da morte. Eu aprendi que Deus nos ensina para que serve o vale da sombra da morte. Já falei sobre isso aqui em algumas ocasiões, falando para que servem os desertos, né? Ou seja, o que é que eles podem fazer na nossa vida? A gente aprende, o salmista vai dizer, foi-me bom ter passado pela aflição, foi bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então a gente aprende, a gente cresce, obviamente, nas situações do vale da sombra da morte. Mas Deus também nos ensina por quê. Por que o vale da sombra da morte aconteceu como aconteceu? É o que eu aprendi. Eu me lembro aqui de um momento na vida de Rebeca, né? Esposa de Isaac. Este, para mim, é um dos textos mais profundos, inclusive sobre a experiência de esposo e esposa, aquele momento em que Isaac descobre que sua esposa não lhe dava filhos, era estéril. Ele não imita o seu pai Abraão, né? E como ele acabou tendo uma descendência, né? Isaac e Ismael, né? Não, ele permanece orando 25 anos pela sua esposa. É um dos poucos patriarcas na Bíblia que teve uma única esposa. Foi Isaac.
Você não encontra. Ele permaneceu, ele perseverou 25 anos orando. E é muito interessante na experiência quando a Rebeca fica grávida, ela então, os filhos lutavam no ventre dela, eu imagino uma expressão bíblica para sofrimento, uma gestação difícil, né? Naquela época não existiam esses remedinhos que hoje se tomam, né? Em gravidez de alto risco. Mas os filhos lutavam no ventre dela. E olha o que ela diz então: por que eu estou assim? Ela começou a se questionar. Por quê? Olha aí a pergunta, por quê? O que ela fez com o seu porquê? A Bíblia vai dizer, ela foi e consultou a Deus. E sabe o que Deus fez? Respondeu o Senhor à consulta de Rebeca. A Débora já contou um pouquinho do que eu queria ressaltar nesse momento, que foi exatamente um diálogo que eu inicialmente tive com os médicos, depois a Débora também questionou isso, que quando ela acordou, a gente já compartilhou um pouquinho dessa situação, o fato de que aquele episódio convulsivo aconteceu lá, e o neurocirurgião e vários outros médicos que estavam ali começaram a conversar comigo, olha, todos os exames perfeitos, a gente vai retirar vagarosamente agora a sedação, etc. Ela demorou um pouco para voltar da sedação, mas vocês imaginam como é que a gente estava passando todos aqueles momentos, acompanhando, a gente ficou ali no hospital quase todo o tempo. E eles toda hora me diziam isso, olha, a gente só não entende por quê? Por quê ela não convulsionou na hora do trauma cerebral, né? O trauma na cabeça? Por que ela não convulsionou ali? Por que não teve a crise, não sofreu a crise convulsiva naquele momento exato? Aí procuravam aqui e acolá hipóteses, por isso, claro, é função dos médicos mesmo, né? E eu, dentro de mim, ficava assim, mas eu sei por quê. Eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é fiel para guardar o tesouro e para realizar o propósito dEle. E um certo dia eu perguntei então para o médico, falei, se ela tivesse convulsionado em casa, se ela sofresse a crise naquele momento, exato do trauma, estando sozinha em casa como ela estava, o que provavelmente teria acontecido? Ele não conseguiu me responder, mas eu vi na face dele o que ele queria dizer. Então eu disse, na minha opinião, o que operou aí foi o fator divino, doutor. Fator divino. A crise aconteceu quando ela estava cercada de médicos de emergência ali, e imediatamente tomaram toda a providência para que ela fosse então entubada, infelizmente teve que entubar, e fosse sedada e começassem imediatamente os exames. Foi então melhor sofrer a crise estando ali na emergência. Sabemos que todas as coisas operam. Esse é o sentido da palavra que está ali no grego. Sunergei. Ergei, ou ergos, é trabalho. Sum é uma palavra que quer dizer conjuntamente, junto com. Então, o que o texto está dizendo é todas as coisas trabalham conjuntamente, umas somando as outras, para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o sentido do texto. A segunda pergunta que eu me faço a esse texto e nesse contexto
E uma verdade que aprendi é que o segredo para que a gente consiga ver a mão de Deus operando em todas as coisas conjuntamente, a gente não começa a chamar de foi sorte, mas que a gente consiga ver a mão de Deus é amar a Deus, porque o texto diz: todas as coisas trabalham conjuntamente para o bem de quem? Aqueles que amam a Deus. O texto continua: daqueles que são chamados pelo seu propósito. Eu entendo que Paulo aqui está explicando o que significa na prática amar a Deus. Amar a Deus é viver segundo o chamado do propósito dele para a minha vida. O propósito de Deus não é aquele com o qual nascemos, mas aquele com o qual, ou para o qual, nós renascemos. Isso é algo que me chamou muita atenção nesse texto, me lembrando da história de Jacó. Jacó nasce, gêmeo com seu irmão Esaú, não é? E na hora que nascem, o texto diz que Esaú saiu primeiro, depois Jacó veio agarrado no calcanhar, e dali veio o seu nome, porque naquela época se fazia isso, né? Dava-se o nome à criança daquilo que era o desejo dos pais para ele, ou aquilo que representava aquele momento. Eles olharam, viram aquilo, e alguém disse: esse menino está tentando ou tentou suplantar o seu irmão no nascimento. Daí que o nome Jacó significa suplantador. Aquele que tenta suplantar. E a história de Jacó parece corresponder exatamente a isso. Na compra do direito da primogenitura do seu irmão, no roubo, vamos dizer assim, da bênção do seu irmão, quando ele finge ser o seu irmão para receber a bênção. Não é uma coisa simples, irmãos, era a bênção do primogênito. Significava que ele era o herdeiro principal de todos os bens da família. Ele passaria a ser o patriarca principal da família. Seu irmão seria apenas o seu irmão. Então é muito interessante isso, a história de Jacó, que depois tem o nome mudado para Israel. O que significa Israel? O Senhor salva. Agora não era mais o Jacó, pela sua própria força, pela sua própria inteligência, pela sua própria capacidade, que vai viver a vida, não, agora é a ação de Deus na vida dele. Por isso, Israel, o Senhor salva, né? Cuja raiz é igual, por exemplo, ao meu nome, Josué, e também o nome Jesus, Yeshua, o hebraico, vem todos dessa mesma raiz, nesse mesmo sentido. Então isso é muito interessante porque vejam que o primeiro Jacó, claro que ele teve um relacionamento com Deus muito espaçado, né? Pela primeira vez a gente vê quando ele sai lá de Betel, tem aquela visão da escada, é a primeira vez que ele conversa com Deus na história dele. Depois ele passa 20 anos lá na casa de Labão, seu sogro. Toda essa história de Jacó, meus amados irmãos, é de alguém que estava tentando viver de acordo com o seu nascimento, aquilo que ele nascera, aquilo que os seus pais desejaram quando lhe colocaram o nome. Mas ele de fato ama a Deus, é quando ele começa a viver a partir do propósito para o qual o Senhor o chamou, após ter o seu nome mudado para Israel. Amar a Deus é ser Israel, não Jacó. Repito, o propósito de Deus não é aquele com o qual nascemos, mas aquele para o qual nós renascemos. Você ama a Deus? É muito interessante no estudo
chamado Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Blackab, autor desse estudo dirigido, que vale a pena estudar e fazer esse curso. Ele menciona em um dos capítulos uma experiência. Ele disse: saia, vá para um parque e comece a falar com Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você ama a Deus? E ele diz que um dos estudantes, um dos que fizeram o curso com ele, desse autor, ele disse de forma muito sincera, ele disse: olha, eu procuro servir a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, eu contribuo, eu procuro da melhor forma possível servir a Deus. Mas eu não sei se eu amo a Deus. Vocês se lembram do café no dia 4 de fevereiro? Aqui no culto da manhã, lembram do café? Como é que é o café? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, café, né? C, A, de toda a tua alma, depois F, com todas as tuas forças, e E, teu entendimento. Então, quando a gente falou do derramar o café, a gente lembrou deste café para nunca mais esquecer Mateus 27, 28, né? Que fala sobre isso. Pois bem, amar a Deus, o segredo para que a gente consiga enxergar nos acontecimentos a mão de Deus operando em todas as coisas conjuntamente, é amar a Deus. É amar a Deus. E amamos ao Senhor quando nós estamos de fato cumprindo aquilo para o qual nós não apenas nascemos, mas principalmente renascemos em Cristo Jesus. Terceiro e último aspecto: o bem pretendido por Deus para nós é mais do que existir, é mais do que existência, é plenitude. Eu não sei se vocês já se perguntaram sobre esse texto. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que é este bem? Se alguém, numa experiência dolorosa de sofrimento, num acidente, morre, alguém servo de Deus, as circunstâncias cooperaram para o seu bem, sim ou não? Esta é uma pergunta que certamente muitos de nós fazemos em circunstâncias semelhantes. Que bem é esse? Por que alguns servos de Deus não foram curados das suas enfermidades e até morreram pelas enfermidades? Vamos ver um exemplo, dois exemplos, aliás. O primeiro é Eliseu. Olha o que diz 2 Reis 13, 14. Vamos ler juntos? Vamos lá? Estando Eliseu doente da enfermidade de que morreu. Eliseu era o profeta, curou muita gente, mas morreu enfermo. Por que Deus não curou Eliseu? Vamos chegar lá. Um outro que também começa com a letra E, rei Ezequias. 2 Reis 20, 1 e 5. Por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí a Bíblia diz que ele começou a chorar, virou o seu rosto para a parede e começou a chorar e clamar, dizendo: Senhor, leve em consideração. Ele era um rei muito justo, pelo menos antes de ser curado. Depois teve lá umas situações. Mas até aí era alguém que procurava curar o povo de Deus da sua idolatria, etc. E aí a Bíblia diz que o profeta Isaías vai saindo da casa, Deus diz: volta lá, e diz para o homem o seguinte: ouvi a tua oração, Ezequias. Vi as tuas lágrimas, Ezequias.
Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Porque Deus ouviu as lágrimas e a oração de Ezequias, mas não ouviu do profeta Eliseu. Talvez a razão é porque a gente tem uma compreensão extremamente humana e limitada do que significa a experiência da morte. Romanos 8,18 diz assim, aí passou. Porque para mim, tenho certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Quando Paulo escreve este capítulo 8, e especialmente nesse contexto, e aí vamos lembrar que lá no versículo 28 é quando ele vai dizer todas as coisas cooperam juntamente para o bem. Ele está falando que a nossa vida não se limita aqui, que nós não fomos feitos apenas para o tempo presente. Nós fomos criados para a eternidade, somos peregrinos aqui neste mundo. Nossa vida aqui é frágil, limitada. Nós existimos, na verdade, para a eternidade. Rod, autor de livros de teologia, ele escreve o seguinte: o apóstolo, inflamado com o pensamento da glória futura dos santos, derrama essa esplêndida passagem, na qual ele representa toda a criação gemendo sob sua presente degradação e olhando e ansiando pela revelação desta glória como o fim e a consumação da sua existência. Lembram de Dietrich Bonhoeffer, quando estava encarcerado há 2 anos. E uma manhã, soldados vêm à sua cela buscá-lo. Ele sabia o que eles estavam fazendo ali. Vieram buscá-lo para o enforcamento. E quando ele viu os companheiros de cela, a quem ele pastoreou durante o tempo que estava preso, isso no contexto nacional, socialismo alemão, e ele então, ao se despedir dos seus companheiros, ele disse: é o fim, mas para mim é o começo de uma nova vida. Dietrich não estava vivendo apenas para o tempo presente, estava vivendo para toda a eternidade. Apocalipse 14:13, irmãos, vai chamar a morte de feliz. É possível ter uma morte feliz? É, porque bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, vocês sabem, a expressão Makarios, bem-aventurados, significa felizes os que desde agora morrem no Senhor. Sim, é possível morrer ou ter uma morte feliz. Filipenses 1:21, Paulo diz: portanto para mim, ou porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós existimos para a eternidade, não só para o tempo presente. Gênesis 5:24 vai dizer assim: andou Enoque com Deus e não apareceu mais. Por quê? Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Em muitos momentos de sepultamento de gente serva do Senhor, eu tenho mencionado isso. Não pensem, me referindo aos parentes, que Deus tomou de vocês. Ele tomou para si. É plena e completa comunhão, é plenitude de bênção, irmãos. Por isso é que Isaías talvez tenha dito o seguinte, em Isaías 57, 1 e 2: perece o justo, e não há quem se importe com isso, porque o justo é arrebatado da calamidade. A gente não entende, muitas vezes, porque alguém foi tomado. Por que Ezequias foi curado? E por que
o profeta Ezequiel não foi. Por quê? Muitas vezes, porque Deus está protegendo da calamidade. Afinal de contas, o Salmo 116, versículo 15, diz que custa caro ao Senhor a morte dos seus santos. Ele nos poupa, Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas há um momento que talvez tenhamos completado a nossa missão aqui neste mundo. E aí Deus nos leva para a sua presença, para vivermos eternamente nesta mesma presença. É difícil encarar a morte? É difícil encarar essas situações? Claro que sim. Mas nós podemos aprender que o bem pretendido por Deus para nós é muito mais do que apenas existência. É plenitude de vida a começar agora e a se completar na eternidade. Há um livrinho muito interessante de... fugiu agora o nome do autor, fugiu o nome do livro. O autor de Fernão Capelo Gaivota. Tá bom? Vamos ver quem já leu para saber? Esqueci o nome. Mas ele escreveu um livro muito interessante, em que na contracapa ele diz o seguinte: como saber se a sua missão aqui neste mundo já está completa? E ele completa dizendo: se você está vivo, a sua missão ainda não está completa. Enquanto estamos aqui, é porque temos uma missão, não é? Então a sua missão, Débora, ainda não terminou. E foi por isso que o Senhor a livrou e permitiu que a gente convivesse ainda com você, querida. Por quantos anos o Senhor permitir? É por isso. Você ainda tem uma missão aqui. Que Deus abençoe. Concluindo, agora sim. É muito interessante o livro de Jó. Em vários momentos ele diz que Deus respondeu a Jó de um redemoinho. Gente, redemoinho ali no livro de Jó é tempestade violenta. É aquele, sei lá como é que chama aquilo, né? É redemoinho mesmo, né? Aquilo violento. Era isso. Deus responde a Jó no meio de um redemoinho. Como é que Deus tem te respondido? No meio do redemoinho? Essa semana para nós foi assim. Deus nos respondeu no meio do redemoinho. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Pois mesmo quando Deus segue o seu caminho no redemoinho, como diz o livro de Jó, nós vemos a sua carruagem pavimentada com amor. Expressão do livro de Cântares de Salomão, capítulo 3, versículo 10. Então aprendamos estas lições. Perguntar é humano, responder é divino. Está nele responder. Por quê? Para quê? Como? Não sei. O segredo para ver a mão de Deus operando em todas as coisas é amar a Deus. Ame ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Tome um bom café. O bem pretendido por Deus para nós é mais do que existência, é plenitude. Que essas experiências nos ajudem a crescer em plenitude, para que sejamos, meus amados irmãos, amanhã, melhores do que fomos hoje. Deus nos abençoe.